Você já se perguntou se é possível ter uma comunicação direta com o seu anjo da guarda? Será que Deus designou realmente seres celestiais para nos proteger e nos orientar? Como podemos reconhecer a presença destes mensageiros divinos em nossa vida cotidiana? Estas são questões que tocam o coração de todo cristão sincero que busca uma caminhada mais próxima com o Senhor e deseja compreender melhor os mistérios do mundo espiritual que nos cerca. A Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática, nos revela verdades extraordinárias sobre os anjos e seu ministério em favor dos filhos de Deus. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, encontramos relatos fascinantes sobre estes seres celestiais que servem ao Altíssimo e cumprem sua vontade tanto nos céus quanto na terra. O escritor aos Hebreus nos ensina de forma clara e direta que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Esta verdade bíblica estabelece o fundamento sólido sobre o qual podemos compreender o ministério angelical em nossa vida. Quando examinamos as Escrituras com atenção e reverência, descobrimos que os anjos aparecem em momentos cruciais da história da redenção. No Jardim do Éden, querubins foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida. Abraão recebeu a visita de anjos antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Jacó lutou com um anjo e teve uma visão de anjos subindo e descendo uma escada celestial. Moisés encontrou o anjo do Senhor na sarça ardente. Josué foi fortalecido pelo príncipe do exército do Senhor. Daniel foi protegido na cova dos leões por um anjo. Maria recebeu a anunciação através do anjo Gabriel. José foi orientado em sonhos por um anjo sobre o nascimento de Jesus. Os pastores de Belém foram visitados por uma multidão da milícia celestial. Jesus foi servido por anjos no deserto após a tentação e fortalecido por um anjo no Getsêmani. Pedro foi libertado da prisão por um anjo. Paulo foi confortado por um anjo durante a tempestade no mar. Estes relatos bíblicos não são meramente históricos ou simbólicos, mas revelam um padrão consistente da ação divina através de seus mensageiros celestiais. Os anjos são instrumentos da providência de Deus, executores de sua vontade soberana e ministros de sua graça para com aqueles que o temem. Eles não agem de forma independente ou por conta própria, mas sempre em submissão total ao Senhor dos Exércitos, cumprindo as ordens que recebem do trono celestial. O conceito de anjo da guarda, embora não seja explicitamente mencionado nas Escrituras com essa terminologia específica, encontra respaldo bíblico sólido quando compreendemos o ministério angelical de proteção e orientação que Deus estabeleceu em favor de seus filhos. O próprio Jesus, quando falava sobre as crianças, disse que seus anjos nos céus sempre veem a face do Pai Celestial. Esta declaração do Salvador implica claramente numa designação angelical específica para cada pessoa, especialmente para aqueles que são preciosos aos olhos de Deus. O Salmo 91, conhecido como o Salmo da Proteção Divina, nos assegura que o Senhor dará aos seus anjos ordens a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos para que não tropecemos em pedra alguma. Esta promessa não é uma garantia de que estaremos isentos de todas as dificuldades e provações da vida, mas sim a certeza de que, em meio às tribulações, temos a proteção sobrenatural daqueles que servem ao Deus Altíssimo. A comunicação com os anjos da guarda deve ser compreendida dentro dos parâmetros estabelecidos pela Palavra de Deus. Não se trata de práticas esotéricas, místicas ou supersticiosas que buscam manipular forças espirituais para benefício próprio. Pelo contrário, é uma dimensão da vida cristã que reconhece a realidade do mundo espiritual e a provisão amorosa de nosso Pai Celestial que nos cerca de cuidados especiais através de seus mensageiros.
A primeira verdade fundamental que precisamos compreender é que toda comunicação genuína com os anjos acontece dentro do contexto da nossa relação com Deus através de Jesus Cristo. Os anjos não são mediadores entre nós e o Pai, pois há um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. Eles são antes servos do Senhor que atuam em nosso favor conforme a vontade divina e sempre em harmonia com os propósitos eternos estabelecidos pelo Criador. A oração é o canal primário pelo qual nos conectamos com o mundo celestial. Quando oramos ao Pai em nome de Jesus, não estamos apenas falando com Deus, mas entrando numa dimensão espiritual onde seus anjos estão presentes e ativos. Daniel experimentou isso de forma dramática quando orou por 21 dias e recebeu a visita de um anjo que lhe explicou que suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia. Mas houve uma batalha espiritual nos lugares celestiais que retardou a resposta. Muitas vezes, quando oramos, por proteção, orientação ou livramento, Deus responde às nossas súplicas enviando os seus anjos para agir em nosso favor. Eles podem nos livrar de perigos físicos, como aconteceu com Pedro na prisão, ou nos proteger de ataques espirituais, como vemos no caso de Daniel na cova dos leões. Podem também nos trazer mensagens importantes, direção para decisões cruciais ou simplesmente nos fortalecer em momentos de grande aflição. A sensibilidade espiritual é outro aspecto fundamental para reconhecer a presença e a ação dos anjos em nossa vida. Quando cultivamos uma vida de intimidade com Deus, através da oração, do estudo das Escrituras e da obediência à sua vontade, desenvolvemos discernimento espiritual, que nos permite perceber a atividade angelical ao nosso redor. Isso não significa que veremos anjos fisicamente, embora isso possa acontecer em situações especiais, mas que desenvolveremos uma consciência aguçada da proteção e orientação celestial. Muitos cristãos relatam experiências de livramento inexplicável, orientação sobrenatural ou proteção milagrosa, que só podem ser atribuídas à intervenção angelical. Um acidente que deveria ter sido fatal, mas resultou apenas em ferimentos leves. Uma decisão de última hora que evitou uma tragédia. Um estranho que apareceu no momento certo para ajudar e depois desapareceu sem deixar rastros. Uma paz sobrenatural em meio ao caos. Uma palavra de encorajamento que chegou exatamente quando mais precisávamos. Todos estes podem ser sinais da ação angelical em nossa vida. A gratidão é uma forma poderosa de reconhecer e honrar o ministério dos anjos em nossa vida. Quando agradecemos a Deus por sua proteção e cuidado, incluindo o trabalho dos anjos, estamos demonstrando fé na provisão divina e abrindo nosso coração para perceber ainda mais claramente a atividade celestial ao nosso redor. Os anjos se regozijam quando veem nossa gratidão sincera ao Senhor, porque eles existem para glorificar a Deus e se alegram quando Ele é honrado e exaltado. É importante compreender que os anjos não substituem nossa responsabilidade pessoal nem anulam as consequências naturais das nossas escolhas. Eles trabalham dentro dos parâmetros da vontade divina e dos princípios estabelecidos pelo Criador. Se escolhermos viver em desobediência ou rebeldia, estaremos limitando a ação angelical em nossa vida, não porque eles não queiram nos ajudar, mas porque não podem agir contra a vontade de Deus ou anular as leis espirituais estabelecidas pelo Criador. A pureza de coração e a santidade de vida criam um ambiente propício para a ação angelical. Os anjos são seres santos que servem a um Deus santo, e eles se sentem mais à vontade operando na vida daqueles que buscam viver em retidão e justiça. Isso não significa que precisemos ser perfeitos para receber ajuda angelical, mas que devemos buscar constantemente a santificação e o crescimento espiritual. O jejum e a oração intensivas podem abrir canais especiais de comunicação com o mundo celestial. Daniel jejuou por 3 semanas antes de receber a visita angelical que lhe trouxe revelações extraordinárias sobre o futuro.
Jesus jejuou 40 dias no deserto e foi ministrado pelos anjos após ser tentado pelo diabo. Não é que o jejum manipule ou force a ação angelical, mas que ele nos coloca numa posição espiritual mais sensível à voz de Deus e à atividade do seu reino. A adoração e o louvor também criam um ambiente celestial onde a presença angelical se manifesta de forma especial. Os anjos estão constantemente adorando a Deus ao redor do seu trono, e quando nos unimos a eles em adoração sincera aqui na terra, criamos uma ponte entre o céu e a terra que facilita sua ação em nosso favor. Muitos relatam experiências poderosas de livramento ou cura durante momentos de adoração intensa. A leitura e meditação nas Escrituras nos conecta com as verdades eternas que os anjos conhecem e proclamam. Quando estudamos a palavra de Deus com o coração aberto e mente receptiva, os anjos podem nos ajudar a compreender verdades espirituais profundas e aplicar os princípios bíblicos em nossa vida cotidiana. Eles são estudiosos da salvação e se interessam pelos mistérios da redenção, que às vezes são revelados aos homens. É fundamental manter o equilíbrio bíblico e não cair em extremos perigosos. Por um lado, não devemos ignorar ou negar a realidade do ministério angelical, como fazem alguns cristãos racionalistas, que reduzem a fé a meros conceitos intelectuais. Por outro lado, não devemos nos tornar obsessivos com anjos a ponto de desviar nossa atenção de Cristo ou buscar experiências sobrenaturais por si mesmas. Os anjos nunca chamam a atenção para si mesmos, mas sempre direcionam a glória para Deus. Quando João tentou adorar o anjo que lhe mostrou as visões do Apocalipse, o anjo imediatamente o repreendeu, dizendo que deveria adorar somente a Deus. Esta deve ser nossa atitude também: reconhecer e agradecer pelo ministério angelical, mas sempre manter nosso foco em Cristo como Senhor e Salvador. A humildade é uma virtude essencial para aqueles que desejam experimentar a ação angelical em sua vida. Os anjos servem aos humildes e quebrantados de coração, mas resistem aos soberbos e altivos. Quando reconhecemos nossa dependência total de Deus e nossa necessidade da ajuda celestial, criamos condições favoráveis para a intervenção angelical. A intercessão por outros também pode ativar o ministério angelical. Quando oramos pelos necessitados, pelos perdidos, pelos aflitos e pelos perseguidos, Deus pode enviar seus anjos para responder às nossas orações em favor deles. A igreja primitiva orou intensamente pela libertação de Pedro e um anjo foi enviado para tirar o apóstolo da prisão. Nossa intercessão pode ser o canal através do qual Deus envia auxílio angelical para aqueles por quem oramos. O serviço cristão e a obra missionária recebem atenção especial dos anjos. Quando trabalhamos na seara do Senhor, proclamando o Evangelho, discipulando novos convertidos, cuidando dos necessitados e expandindo o reino de Deus, os anjos trabalham conosco de forma invisível, mas real. Eles preparam corações, abrem portas, removem obstáculos e protegem os obreiros do Senhor. A vida familiar também é um campo onde os anjos atuam de forma especial. Quando estabelecemos um lar cristão, criamos um ambiente onde a presença angelical pode se manifestar de forma natural. O culto doméstico, a oração familiar, o ensino das Escrituras aos filhos e a prática do amor cristão no relacionamento conjugal atraem a bênção e a proteção angelical sobre toda a família. As crianças têm uma receptividade especial à ação angelical. Jesus disse que os anjos das crianças sempre veem a face do Pai Celestial, indicando uma proteção angelical especial sobre os pequeninos. Pais cristãos podem orar especificamente, pedindo proteção angelical para seus filhos e ensinando-os desde cedo a reconhecer e agradecer pela ação dos anjos em sua vida. Em momentos de crise, doença, perigo
ou grande necessidade, podemos clamar a Deus pedindo especificamente a intervenção angelical, não com uma fórmula mágica ou garantia automática, mas como uma expressão de fé na provisão divina e reconhecimento de que Deus tem recursos celestiais à sua disposição para nos socorrer. Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos e ele viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor deles. A batalha espiritual é outro contexto onde a ação angelical se manifesta de forma poderosa. Quando enfrentamos ataques satânicos, opressão demoníaca ou fortes tentações, podemos contar com o auxílio dos anjos guerreiros que lutam ao nosso lado. Miquel, o arcanjo, é mencionado como aquele que peleja contra as forças das trevas, e outros anjos estão engajados nesta guerra espiritual cósmica. O discernimento de espíritos é um dom espiritual que nos ajuda a distinguir entre a ação angelical genuína e possíveis enganos demoníacos. O próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz e seus demônios podem imitar a ação angelical para nos enganar. Por isso, devemos sempre testar os espíritos e comparar qualquer experiência sobrenatural com as Escrituras Sagradas. A paciência é uma virtude necessária para aqueles que buscam experimentar a comunicação angelical. Nem sempre os anjos agem de forma imediata ou da maneira que esperamos. Eles trabalham conforme o tempo de Deus e seus propósitos eternos. Daniel esperou 21 dias pela resposta angelical e durante esse período sua fé foi testada e fortalecida. A expectativa da fé cria um ambiente propício para a ação angelical. Quando esperamos confiantes na provisão divina e mantemos nossos olhos espirituais abertos para perceber a atividade celestial, somos mais capazes de reconhecer quando os anjos estão trabalhando em nosso favor. A fé não garante experiências angelicais, mas nos coloca numa posição receptiva à ação divina. A obediência à voz de Deus é essencial para manter um relacionamento saudável com o mundo angelical. Os anjos são obedientes por natureza e trabalham mais facilmente com aqueles que também buscam obedecer ao Senhor. Quando resistimos à vontade de Deus ou vivemos em desobediência consciente, limitamos a ação angelical em nossa vida. A simplicidade e a sinceridade de coração agradam os anjos, que valorizam a pureza de intenções e a honestidade espiritual. Eles não são impressionados com eloquência religiosa ou performances espirituais, mas respondem à fé genuína e ao amor sincero por Deus. Uma oração simples e honesta pode mobilizar mais anjos do que elaboradas cerimônias religiosas. O cuidado com os necessitados também atrai a atenção angelical especial. Quando servimos aos pobres, visitamos os doentes, consolamos os aflitos e ajudamos os desamparados, estamos fazendo a obra que os próprios anjos aprovariam e apoiariam. Eles podem nos ajudar a encontrar aqueles que precisam de auxílio e nos capacitar para servi-los eficazmente. A evangelização e o testemunho cristão recebem apoio angelical especial. Quando compartilhamos o Evangelho com os perdidos, os anjos se regozijam e podem trabalhar de forma invisível, preparando corações e removendo obstáculos espirituais. Filipe foi dirigido por um anjo para ir ao encontro do eunuco etíope, resultando numa conversão poderosa. A proteção angelical não significa que estaremos isentos de sofrimento ou dificuldades, mas que teremos auxílio sobrenatural para enfrentar as provações da vida. Paulo passou por muitas tribulações, mas também experimentou livramento angelical em várias ocasiões. A proteção angelical opera dentro dos propósitos soberanos de Deus, que às vezes incluem sofrimento para nosso crescimento espiritual. A santidade pessoal cria um ambiente onde os anjos se sentem confortáveis para operar. Eles são seres santos que servem a um Deus santo e trabalham mais livremente na vida daqueles
que buscam a santificação. Isso não significa perfeição, mas um coração que deseja agradar a Deus e se afastar do pecado. O estudo das Escrituras nos ajuda a compreender melhor a natureza e o ministério dos anjos, capacitando-nos a cooperar melhor com eles. Quanto mais conhecemos sobre os anjos através da palavra de Deus, mais sabemos como orar e como reconhecer sua ação em nossa vida. Eles operam sempre em harmonia com a verdade bíblica revelada. A comunhão fraternal também pode facilitar experiências angelicais. Quando nos reunimos em nome de Jesus, Ele prometeu estar presente, e onde Cristo está, seus anjos também estão. Muitas vezes, experiências angelicais acontecem no contexto da vida comunitária da igreja, durante cultos, estudos bíblicos ou momentos de oração coletiva. O testemunho pessoal de outros cristãos pode nos encorajar a buscar uma relação mais próxima com o mundo angelical. Quando ouvimos relatos genuínos de intervenção angelical na vida de irmãos em Cristo, nossa fé é fortalecida e nossa expectativa aumenta. Devemos ser cuidadosos para discernir entre testemunhos genuínos e exageros ou fantasias. A música e o canto congregacional criam uma atmosfera de adoração que agrada os anjos. Eles são músicos celestiais que constantemente entoam louvores ao Criador, e quando nos unimos a eles em cânticos espirituais, criamos uma harmonia entre o céu e a terra, que facilita sua manifestação entre nós. O arrependimento sincero e a confissão de pecados removem obstáculos que podem impedir a ação angelical. Os anjos trabalham para executar a vontade de Deus, e quando há pecado não confessado em nossa vida, isso pode limitar sua capacidade de nos ajudar. O perdão divino restaura nossa comunhão com Deus e facilita o ministério angelical. A generosidade e a liberalidade cristãs também atraem atenção angelical positiva. Quando compartilhamos nossos recursos com os necessitados e contribuímos para a obra de Deus, demonstramos valores celestiais que os anjos apreciam e apoiam. Eles podem nos ajudar a encontrar oportunidades de servir e nos capacitar para ser mais generosos. A vigilância espiritual é necessária para não confundir experiências genuinamente angelicais com manifestações demoníacas. O inimigo pode imitar a ação angelical para nos enganar e desviar nossa atenção de Cristo. Devemos sempre comparar qualquer experiência sobrenatural com as Escrituras e buscar confirmação através da oração e do conselho de líderes espirituais maduros. Perseverança na oração é essencial para aqueles que buscam experiências angelicais mais profundas. Nem sempre os anjos respondem imediatamente, e às vezes precisamos orar persistentemente antes de ver resultados. A parábola da viúva importuna nos ensina sobre a importância da perseverança na oração. O amor ao próximo demonstra nossa semelhança com Cristo e atrai a simpatia angelical. Os anjos servem àqueles que amam como Jesus amou, e quando demonstramos amor genuíno pelos outros, criamos condições favoráveis para a sua ação em nossa vida. O amor é a marca distintiva dos verdadeiros discípulos de Cristo. A busca pela santidade não é um esforço para impressionar os anjos, mas uma resposta natural ao amor de Deus que cria um ambiente propício para a sua manifestação. Quanto mais nos tornamos semelhantes a Cristo,
mais os anjos se sentem confortáveis trabalhando conosco na expansão do reino de Deus. A soberania divina nos protege de expectativas irrealistas sobre o ministério angelical. Os anjos não são os gênios da lâmpada que atendem nossos caprichos, mas servos obedientes de Deus que executam sua vontade perfeita. Nossa parte é orar, confiar e obedecer, deixando os resultados nas mãos do Senhor. Em conclusão, queridos irmãos e irmãs, a comunicação com o nosso anjo da guarda é uma realidade bíblica disponível para todos os filhos de Deus que buscam uma vida de intimidade com o Pai Celestial. Não se trata de práticas místicas ou esotéricas, mas de uma dimensão natural da vida cristã que reconhece a provisão amorosa de Deus através de seus mensageiros celestiais. Quando oramos com fé, vivemos em santidade, estudamos as Escrituras com diligência e servimos ao Senhor com alegria, criamos condições favoráveis para experimentar a proteção, orientação e auxílio angelical em nossa jornada terrena. Os anjos estão ao nosso redor, trabalhando silenciosamente para executar a vontade de Deus em nossa vida. E embora nem sempre os vejamos ou sintamos sua presença de forma consciente, podemos confiar que eles estão fielmente cumprindo sua missão de nos servir como herdeiros da salvação. Que o Senhor nos conceda sensibilidade espiritual para reconhecer sua ação, gratidão para honrar seu ministério e sabedoria para cooperar com eles na edificação do reino de Deus aqui na terra. Amém. Se este conteúdo foi uma bênção para a sua vida, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ensinamentos Bíblicos para receber mais estudos profundos da Palavra de Deus. Deixe seu comentário compartilhando como Deus tem usado os anjos em sua vida ou alguma experiência especial que você gostaria de compartilhar com a nossa comunidade de fé. Sua participação é muito importante para nós e pode ser uma fonte de encorajamento para outros irmãos que assistem nossos vídeos. Que Deus continue abençoando sua caminhada cristã e que seus anjos sempre o acompanhem em todos os seus caminhos.